Fala meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida aqui com o professor Antônio. Pessoal, separei para vocês hoje uma dica rápida sobre queda livre. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá amarrado? Então a gente vai falar desse cara que é extremamente importante, um dos tipos de movimento vertical. Lembrando, ainda tem outros, pode ter um lançamento vertical para cima ou um lançamento vertical para baixo. Mas na queda livre, nem sempre o exercício vai usar essa palavra. O que ele pode falar para você lá no enunciado? Ele pode deixar claro que o corpo foi abandonado ou ele pode deixar claro que o corpo foi solto. O que ele quer falar para você com essas palavras? Que a velocidade inicial desse cara é nula. Então eu vou pegar o meu canetão que está aqui, eu vou simplesmente soltar ele, abandonar e deixar ele cair, diferente de jogar esse cara para baixo. Beleza? Então, beleza. Quando eu fizer isso, o corpo tem velocidade inicial nula e ele estará sujeito à aceleração gravitacional. No caso da Terra, a gente aproxima o valor da aceleração gravitacional para 10 metros por segundo ao quadrado. Outro ponto importante, então, não confundir mais. Gravidade é uma aceleração. Gravidade não é uma força, beleza? Entendemos esses caras. Precisamos agora, antes de ver o detalhadinho aqui do lado, entender um pouquinho sobre a influência desse tiozinho aqui, ó, resistência do ar. O que é importante falar sobre a resistência do ar? Se eu pegar dois corpos de massas, um corpo A 1 kg, o corpo B 30 kg, eu tentei dar uma diferença considerável pra gente, vou abandonar eles da mesma altura no mesmo campo gravitacional. A aceleração gravitacional vai agir e acelerar eles para baixo. Se eu perguntar para você quem chega primeiro no solo, é comum você dizer para mim que o corpo mais pesado, que tem maior massa, chega no solo primeiro. Ok, isso seria verdade em uma situação, claro, desconsiderando as aerodinâmicas e considerando a resistência do ar, tá? O que acontece? Se eu estiver falando do vácuo ou se eu estiver falando de uma situação em que eu estou desprezando a resistência do ar, o que acontece? O que acontece é, sem resistência do ar, esses dois corpos demoram exatamente o mesmo intervalo de tempo para chegar no solo. Aí você vai olhar para mim e vai falar, eu duvido. É por isso que eu separei um videozinho e a gente vai mostrar aí para vocês de uma experiência feita numa câmara de vácuo, que vai mostrar exatamente essas duas situações, beleza? Dá um confere aí. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Eight, 7, 6, 5, 4, cameras on, 2, 1, release. They came down exactly the same. Tranquilo, pessoal. Agora que vocês conferiram o videozinho e agora que vocês acreditam um pouco mais na minha palavra, isso é importante, a gente vai ver o seguinte, queda livre. Que tipo de movimento a gente está falando quando estudamos queda livre? Estamos falando de um movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento uniformemente variado.
Eu coloquei uma equação aqui, até ficou apertadinho ali, mas lembrem, se é um movimento uniformemente variado, você pode usar o que a gente chama convencionalmente de sorvetão, de Voigt ou de Torricelli. Tá com dúvida nesses caras? Tem uma aulinha lá no canal, dá um corre lá e confere, beleza? Adaptando para a situação da queda livre, em que a velocidade inicial é nula, esse termo pode ir embora, tá, do sorvetão, e adaptando também o seguinte, a gente inverte o referencial. Eu imagino que lá em cima é a altura inicial zero, e que ele vai cair, ou seja, o meu referencial para baixo está positivo. Eu chego numa equaçãozinha da altura de queda em função do tempo e, claro, do campo gravitacional. Feito isso, eu quero estudar com vocês o que acontece com o corpo de segundo em segundo. Se a gente vier aqui nessa equação e substituir primeiro o t igual a 1, você vai ver que o resultado da altura vai me dar quanto? 5. Se você vier nessa equação substituir o t igual a 2 no lugar do tempo, você vai ver que a altura vai dar quanto? 20. Se você for ali e substituir o t igual a 3, você vai ver naquela equação que a altura h vai dar 45. O que significa isso? Que saindo do zero, primeiro depois de 1 segundo esse cara está no 5, depois de 2 segundos no 20, depois de 3 segundos no 5, no 20 e no 45, e fazendo a mesma coisa para o t igual a 4, você vai chegar no 80 metros. Então você está vendo que ele não percorre as mesmas distâncias a cada 1 segundo. E isso eu quero deixar claro para vocês, tá? Então usamos também aqui o t igual a 4. Se o cara perguntar quanto esse corpo está caindo no decorrer do terceiro instante de queda, e aí eu tenho que tomar cuidado. Uma coisa é ele me perguntar quanto esse cara caiu em 3 segundos. 1, 2, 3 segundos. Caiu 45 metros. Se ele perguntar no decorrer do terceiro segundo de queda, aí eu tenho que pensar primeiro instante, segundo instante, terceiro instante. E no terceiro instante, entre o 20 e o 45, esse cara caiu 25 metros. Deu para entender essa ideia? Beleza? Fechou. O que eu quero mostrar então? Olha só, no primeiro instante o cara caiu 5, no segundo 15, no terceiro 25, no quarto 35, e aí a gente já entendeu que isso aqui é uma PA, lembra? Progressão aritmética lá da matemática. E esse cara vai aumentar sempre de 10 em 10, então vai ser 45, 55, 65, 75 e assim sucessivamente, beleza? A gente entendeu essa relação. Mais importante do que isso também é saber que eu não preciso pegar intervalos de tempos inteiros. Eu poderia trabalhar com intervalo de tempo de 0,2 segundos, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, que continuaria valendo uma relação entre esses caras. Claro que não do 5, do 15, 25 e 35, mas valeria uma relação a seguinte: no primeiro instante de queda, o corpo sempre cai uma distância x. No segundo instante, reparem que é só eu pegar o x e multiplicar por 3. No terceiro instante, 5x. No quarto instante, 7x. E depois, 9x, 11x, 13x, sempre os números ímpares. Então, sempre vale essa progressãozinha aqui, independente de ser intervalos inteiros ou não. Isso pode ajudar bastante você em alguns exercícios. Beleza? Entendemos essa relação, tipo de movimento, o que significa e a resistência do ar. Essa foi a nossa dica rápida.